Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. Espero que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Bruno, sou estudioso da Bíblia. Vamos prosseguir com as nossas reflexões cristãs e hoje vamos ver mais uma parábola. Para quem tem especial interesse em parábolas, nós temos uma playlist aí no canal só de parábolas, né? Então hoje vamos ver mais uma, a chamada parábola dos lavradores maus. Vamos lá para o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículos 33 até 46. Essa parábola é muito rica, bastante complexa. Eu vou primeiro fazer a leitura e, como eu sempre faço, depois vou falar um pouco a respeito, né? Vou dar uma explicação. Então, vamos lá para o capítulo 21. O contexto é o seguinte: Jesus estava ensinando em Jerusalém e falava por meio de parábolas, né? Então, versículo 33. Escutai outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. Depois disso, tendo-a arrendado a lavradores, partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Depois ele enviou outros servos, em maior número que os primeiros, mas eles fizeram-lhes o mesmo. Por fim, enviou seu próprio filho, dizendo consigo mesmo: respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: certamente dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos? Por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a um povo que entregue os seus frutos. Aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, compreenderam que Jesus falava deles. E, pretendendo prendê-lo, tiveram receio do povo, porquanto o tinha por profeta. Vejam a riqueza dessa parábola, meus amigos, meus irmãos. Que beleza de parábola, né? Que profundidade. Vamos passar a análise. É uma parábola riquíssima, né? O dono da vinha é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é bem claro, né? É o Senhor Deus Todo-Poderoso que estabeleceu um contrato com determinados lavradores. E os lavradores desobedeceram os termos desse contrato. Esses lavradores maus, que desobedeceram o termo
os termos do contrato e mataram, fizeram tanta barbaridade, né, querendo se apropriar da vinha. Na verdade, o que esses lavradores descrevem aqui é a nação de Israel. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso fez um contrato com a nação de Israel. O povo de Israel era o povo eleito, eleito entre todos os povos por Deus para ser um povo sacerdotal. Mas esse povo, né, não seguiu os preceitos de Deus, foi desobediente. Então, claramente aí os lavradores maus são os judeus infiéis, os judeus desobedientes a Deus, né? E eles feriram e mataram e não deram ouvidos a todos os profetas que antecederam Jesus. Então, os servos enviados pelo dono da vinha para obter os frutos são os profetas que antecederam Jesus, o Filho de Deus. Então, esses profetas foram maltratados, mortos, feridos, desobedecidos, não deram ouvidos aos profetas. É isso que a parábola descreve. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso mandou seu Filho, Jesus. Então, o filho do dono da vinha aqui é Jesus. E eles matam Jesus também, não respeitam como Filho de Deus e o matam. E aqui na parábola ainda diz que o arrastam para fora da vinha e o matam fora da vinha. Jesus também morreu fora dos muros da cidade de Jerusalém. Então é bastante claro aqui. Então, o Filho do dono da vinha é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Então, aí, então, um novo povo deverá ser constituído. Um novo povo deverá ser constituído, um povo que dê os frutos devidos na época própria. Esse novo povo é o povo cristão. O povo cristão é o povo que deverá dar os frutos na época própria. Agora, eu quero reler um trecho aqui também muito interessante, está aqui mais para o final da parábola. Disse-lhes então Jesus: nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos. É um trecho do Salmo, o versículo 22 do Salmo 117. Às vezes esse Salmo aparece como 118, dependendo da versão da Bíblia. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos. A pedra angular é Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, a pedra que a classe sacerdotal de Israel rejeitou, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, porque a pedra angular, ou pedra fundamental, porque sobre Jesus será construída, foi construída, né, a nova religião, a religião cristã. Então, Jesus é a pedra angular dessa nova religião. Jesus foi rejeitado pelo povo judeu, né, não por todo o povo, mas enfim, por aqueles que permaneceram nessa religião, e se tornou a pedra angular da nova religião, a religião cristã. São os novos lavradores que darão os frutos na época própria. Então, uma parábola maravilhosa. Ele descreveu, né, tudo que iria acontecer ali. É claro que de uma maneira cifrada, né, de uma maneira misteriosa, como ele sempre falava, através de parábolas, as coisas não ficavam totalmente claras, né? E no versículo 43, ele também afirma assim: por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que entregue os seus frutos. Então ele já sabia, né, tudo que ia acontecer, né? O reino de Deus, então, é tirado daqueles que rejeitam Jesus e permanecem na religião antiga, e é dado
aos que entram para a nova religião, para a religião cristã, os que aceitam Jesus. Agora, os que aceitam Jesus, eles também, em grande parte, são judeus, né? Eram originalmente judeus. Todos os apóstolos eram originalmente judeus, os discípulos. Muitos judeus aceitaram Jesus, perceberam que Jesus era o Filho de Deus Todo-Poderoso. Então, eram judeus que foram fiéis a Deus, né? Não infiéis, mas fiéis a Deus, e também pagãos, pessoas de outros povos que aceitaram Jesus como Filho de Deus e constituíram o cristianismo. Então surge esse novo grupo de lavradores, né? Então é um novo contrato que o Senhor Deus Todo-Poderoso faz para garantir os seus interesses neste mundo. Ele quer os frutos, né? Ele quer que da religião surjam frutos agradáveis a Deus, né? Ele quer a salvação das almas. Então, considerando que aquele povo inicialmente, que era o povo eleito, era muito desobediente, né? Ele instituiu um novo povo para dar os frutos que ele almeja, que o Senhor Deus Todo-Poderoso almeja. Então, essa é uma parábola realmente magnífica, né? Alguns já devem ter lido, outros não, né? Ela é complexa também, a quantidade de informação é muito grande. Agora, eu queria frisar com vocês, meus amigos, um ponto aqui importante. Na verdade, se é que se pode falar de uma culpa, a maior culpa de que o povo judeu massivamente não tenha aceito ao Senhor Jesus como Filho de Deus Todo-Poderoso, né, e muitos tenham permanecido naquela religião antiga, é que os pastores, vamos dizer assim, né, a cúpula da religião judaica, os pastores, a classe sacerdotal, os sacerdotes, não orientaram devidamente o povo, né? Porque possivelmente alguns ou muitos desses sacerdotes discerniram que Jesus era o Filho de Deus Todo-Poderoso e não deram orientação ao povo deliberadamente. Isso é o que nós podemos depreender dos termos dessa parábola, porque nessa parábola os lavradores maus aparecem com malícia, com planos de se apropriar da vinha, com malícia matam o filho do dono da vinha, com planos de se apropriar da vinha, então teriam agido com malícia. Então, vamos dizer, o povo ele precisa ser orientado, o povo precisa de pastores, né? Se os pastores não orientam o povo, fica tudo muito difícil, né? Os pastores, a cobrança sobre os pastores é muito maior, né? Um judeu comum, vamos dizer assim, um membro da nação judaica, tendo uma orientação errada dos pastores, seria muito difícil a ele ter o discernimento para seguir o caminho correto, né? Então, nós sempre devemos ter isso em mente, né? Que nesse rejeitar a pedra angular, o crucial aí é que os pastores rejeitaram a pedra angular, né? Os líderes da religião judaica rejeitaram, não orientaram o seu povo devidamente. Agora, as portas da salvação estão abertas, né? O povo judeu originalmente é um povo eleito, né? É um povo que fez um contrato com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, ainda hoje, o judeu que aceitar Jesus, as portas da salvação estão abertas para ele, né? Originalmente, o povo de Israel é um povo eleito, né? Um povo que fez muito pela história da humanidade, enfim. Então, por hoje é isso aí, meus amigos. Depois releiam, revejam o vídeo, se vocês acharem que é o caso. É uma parábola de uma riqueza extraordinária, né? Mais um trecho aí magnífico sobre o qual nós devemos pensar, nós devemos refletir. E é isso aí. Por hoje é isso aí. Seguimos juntos. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com um amigo, com um irmão, né? Com um colega, com um familiar, né?
E por hoje é isso aí. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. O Senhor Jesus os abençoe. Seguimos juntos, se Deus quiser.